Olá, gente! Está começando mais um episódio do Farofa Cult, o podcast para você se divertir e pôr a mão na consciência ao mesmo tempo. Eu sou a Joana e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre os assuntos que mais deram que falar na última quinzena. E quem tá nessa farofa comigo são os meus amigos de sempre. Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, gente, meu nome é Lucas Soares e eu tô com muita inveja dos Estados Unidos porque eles já podem ficar sem máscara em espaços públicos, ventilados. Buonasera, queridos, e tá cada dia mais difícil ser carioca nesse mundão. Olá, meus amados. Eu sou Michelle Ezaquiel e eu só queria deixar claro que Bridgerton não é bom, gente. Me enganaram muito. Bom, então vamos começar. A nossa primeira pauta desse episódio é sobre o escândalo envolvendo o Globo de Ouro e que abalou Hollywood nessa última quinzena, né? Uma das premiações mais tradicionais do cinema está enfrentando uma série de acusações com relação aos membros da associação responsável por escolher os premiados de cada edição. Tudo começou após uma reportagem do jornal Los Angeles Times revelando trocas de favores entre membros e produtores a fim de incluir suas produções na lista de indicados. O jornal também revelou que nenhum dos 87 membros da associação é negro, acusando-a de ser racista. Com repercussão das denúncias, várias personalidades manifestaram seu descontentamento com a associação. Tom Cruise devolveu seus prêmios de Globo de Ouro, Scarlett Johansson fez acusações sobre assédio sexual e práticas sexistas, Netflix, Amazon, HBO e Warner declararam que não iriam promover assuntos relacionados à premiação e cobraram mudanças imediatas. Mas o maior impacto da polêmica foi no cancelamento do contrato com a NBC. A emissora disse que não vai mais transmitir a cerimônia de entrega do Globo de Ouro no ano que vem e a premiação corre risco de não acontecer. A polêmica acende um debate antigo sobre o conservadorismo de Hollywood e o que há por trás dos bastidores do entretenimento. Gente, e aí? Pela milésima vez a gente está vendo, né, os bastidores podres de todo esse universo do cinema, do entretenimento que encanta a gente, sendo que o off não é tão encantador assim, né? Esperavam ou não esperavam? Gente, então, sobre a sua pergunta de esperar ou não esperar. Assim, não me choca, de verdade, não é uma coisa que me choque esse escândalo de, tipo, de troca de favores, essas coisas. De verdade, eu sou uma pessoa muito descrente, então eu acredito sim que role muito disso, então não foi uma coisa que me chocou, sabe? Mas eu acho que ao ponto disso ter vindo à tona tão forte, eu acho que foi que, assim, passou muito do ponto, né? Que a gente vê grandes nomes aí envolvidos, né? Não é só a premiação, não é só não, né? Porque é uma premiação enorme também, então não tem nem como dizer só. Mas além da premiação tá com esse escândalo aí rolando, né? A gente tem a Netflix, a gente tem a Amazon, né? Então, envolvidos aí também, né? Eu acho que é uma coisa que ganhou uma proporção muito grande. E a questão de não ter negro também, gente, infelizmente não é uma coisa, não é nenhuma novidade, né? Assim, o Globo de Ouro não é o único, né? Tipo assim, agora tá tendo mais, né, essa questão de colocar os negros, colocar mulheres, mas é uma coisa que ainda é significativamente pequeno, né? Assim, se são 10 pessoas, um é negro, uma é mulher, é muito, né? Nesses lugares de poder, enfim. Então é uma questão já do racismo que vai além de premiações, né, também, eu acho. O mais bizarro é que são de 87, nenhum, né? Juntou quase 100 pessoas para nenhum tem alguma representatividade lá dentro, né? E é uma pauta que a gente tem falado, né? Tipo, quando a gente falou sobre o Oscar e quando a gente falou também sobre o Grammy, a gente falou bastante sobre como que esses grandes premiações precisam estar andando em direção a essa parte da representatividade, né? Porque a gente precisa que os jurados, né, tenham uma visão seja mais plural para que o resultado seja mais plural. Porque senão eles vão acabar premiando sempre o mesmo grupo de pessoas todas as vezes, assim, né? Então, não me choca, né? Mas acende mais uma vez essa luz de que precisa de mudanças urgentes nesse tipo de situação.
Então, eu acho que além dessa questão da representatividade, que ficou muito, muito evidente quando a série I May Destroy You não foi indicada a nada, uma série que chamou muito a atenção e tal e tudo mais. Deve ter a sua justiça feita no Emmy, espero, porque a atriz merece muito isso. Ahn, Ela dirigiu a série também, então ela merece isso e ninguém entendeu a ausência dela. E também teve a questão do esquema, né? Acho que a credibilidade da premiação diminuiu também quando Emily in Paris, né? Teve toda aquela polêmica da série de que a Netflix pagou uma viagem, né? Não só a viagem, como a estadia, tudo pago para Paris, e isso obviamente influenciou no voto de alguns jurados. E, enfim, aí a gente entra também em outra questão, que é a ética, né? Tipo, jurados e jornalistas receberem mimos, jurados e jornalistas receberem mimos é normal. Só que até que ponto isso não pode interferir no voto da pessoa, né? Tipo, tal pessoa me deu um mimo melhor, então vou votar nesse filme, sabe? Então me acendeu assim uma reflexão boa, sabe? Até que ponto esses presentinhos não influenciam também, né? Além de quem está votando, mas o que é dado para eles, né? Em relação à avaliação e tal dos filmes e de quem vai ser indicado. Não, e eu acho que também é uma coisa que também vai um pouco além do que, tipo assim, de receber os mimos, né? Mas até que ponto uma coisa é um mimo e até que ponto é uma coisa que, querendo ou não, é um incentivo a você votar naquela pessoa, né? Você ganhar uma caixa com produtos que falem sobre aquele determinado filme, né? Que, enfim, aquilo sim é de fato um mimo, é uma coisa que as assessorias estão acostumadas a enviar, né? Para casa, para os jornalistas, para a imprensa, e eu não concordo nem em enviar para jurado, né, porque o jurado já não está nessa lista de imprensa. Mas até que ponto você dá uma viagem? Isso tem alguma coisa relacionada ao filme? Não me parece mais uma forma de você querer levar uma vantagem ali em cima daquilo ali, né? Então eu acho que também rola muito disso da questão da ética, né? Como você falou. E até dos próprios profissionais de aceitarem ou não também, né? Mas essas premiações, elas sempre, ou elas são muito óbvias em algumas coisas, ou elas sempre parecem privilegiar algum queridinho, assim, né? Que é um debate que já vinha há muito tempo, né? De pessoas que eram muito superestimadas e tal. E aí fica esse questionamento, né? Que não sei se hoje em dia as premiações elas são tão relevantes, assim, no sentido de para as pessoas valorizarem uma certa produção, sabe? Porque você tem pessoas que ganham o Oscar e ok, beleza, mas eu acho que essa nossa geração, ela já não tá ligando muito, assim, para isso, sabe? De que tem que ter premiação, essas coisas. É claro que isso influencia muito, principalmente quando é uma série, né? Da continuidade da série e tal. Mas eu acho que cada vez mais as premiações não estão sendo um ponto tão relevante. Eles sempre, todas essas premiações, às vezes elas são muito óbvias, às vezes elas puxam sardinha para alguns conteúdos que são superestimados, então a minha percepção é que as pessoas sempre se decepcionam com os resultados, sabe? Então não sei se elas são tão mais relevantes assim, ou se é apenas uma premiação tradicional, sabe? Mas o que me deixou curioso dessa história toda é saber como que o Globo de Ouro vai fazer ano que vem, né? Eu não sei como funcionam os direitos, se o Globo de Ouro, no caso, está autorizado a transmitir por YouTube, por exemplo, ou se a exclusividade, no caso, é só para TV. Mas como é que eles vão fazer agora, né? Porque já não vão ter produções que vão ser submetidas, porque toda premiação ela depende do interesse das produtoras de conteúdo em pagar para submeter os trabalhos. Não é de graça, inclusive. A Netflix não vai lá e escreve no Globo de Ouro e Globo de Ouro, então tá bom, vamos considerar. Eles têm que pagar para isso. Eu não lembro direito dos valores, mas no Grammy, acho que eram $450, algum valor assim, que você tem que pagar o Grammy para você estar ali, ser considerado, né? Então, assim, como é que vai ser agora, né? A gente não tem as maiores produtoras de conteúdo. Como é que vai ser? Quais vão ser os indicados, né? Vão indicar coisas no YouTube aleatórias
sabe? Não tem... Ficou, assim, uma terra de ninguém. Eu acho que talvez, em relação aos produtores de conteúdo, pode ser que tenha um revés, sabe? A Netflix e tal, elas talvez mudem de ideia, né? Ali perto do período de submissão dos trabalhos. Agora, a emissora já deixou claro que ano que vem não vai rolar e vai ser só em 2023. E aí, como é que fica, né? E é um tipo de boicote que aperta no bolso, né? Quando você não tem a principal televisão, né? Passando seu produto, né? Passando a premiação, não tem investidores, não tem um monte de coisa que poderia estar rendendo para dentro do programa, né? Para dentro do prêmio, né? E aí, uma conscientização forçada para a premiação, né? Para a empresa que está por trás. Claro, obviamente, em algum momento, as empresas que passam o programa submetem o seu filme ou sua série, vão ceder para a premiação, né? Porque não deixa de ser uma premiação importante. Mas é bom esse choque. Até porque a NBC pode ficar até 2026 sem passar o Globo de Ouro. Então, é um pouquinho de tempo demais. Mas eu fico otimista, assim, com esses casos vindo à tona, porque eu acredito que as coisas estão caminhando para mudanças, assim, né? A passos lentos, mas elas estão caminhando. Então, a gente tem atores que estão se posicionando sem medo de serem boicotados, porque rolava muito isso no passado, né? A gente teve o caso das acusações de assédio sexual de várias atrizes falando sobre assédios que elas sofrem, né, de diretores, de atores, sem medo de serem boicotadas e de terem a carreira avacalhada. Então, eu acho que hoje em dia o cenário está mudando e que as próximas gerações não lidem com isso e possam ver, né, um cinema, um universo do entretenimento mais limpo. Bom, galera, a próxima pauta é sobre política e, como não poderia deixar de ser, né, a gente vai trazer um assunto que repercutiu muito essas últimas semanas, que foi o envolvimento do presidente Bolsonaro em um esquema, né, para aumentar a sua base de aliados no Congresso. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo apurou que o governo montou um orçamento paralelo avaliado em 3 bilhões de reais, que distribuía emendas a parlamentares. O problema é que esse montante não faz parte do Orçamento Geral da União e, portanto, não era controlado pelo Tribunal de Contas. A denúncia do jornal repercutiu no meio político e recebeu o nome de Bolsolão. De acordo com o Estadão, os valores eram distribuídos conforme o interesse do governo ou necessidade de apoio político. A reportagem apresentou como prova 101 ofícios enviados por senadores e deputados ao Ministério do Desenvolvimento Regional e órgãos vinculados. Dos 3 bilhões, cerca de 271 milhões foram destinados à compra de tratores e equipamentos agrícolas. Bom, gente, antes da gente começar a discussão, né, só para uma reflexão aqui no ar, essa nova do orçamento paralelo, né, para se referir à corrupção, né, gente? Nunca tinha ouvido essa expressão antes, achei chique. Suavizações, né? Suavizações constantes. Achei sonso, na real. Interessante. Por muito menos Dilma caiu, né? Tomou-lhe um pé na bunda. Mas tudo bem. É a gourmetização da corrupção, né? Eu acho que a cada... Porque tudo que é gourmet é melhor, né, amiga? Eu acho que a cada coisa, assim, fica mais claro o quanto que o impeachment da Dilma foi ridículo, né? Mas assim, a gente nem precisava disso para poder saber, né? Aí já é uma Não, outra pauta que a gente pode trazer aqui depois disso. Porque, assim, né? Com muito menos ela caiu. No centro de toda essa questão da corrupção, nesse caso aí do Bolsonaro, saindo um pouco todo esse questionamento super válido sobre o impeachment da Dilma, é a Codevasf. Inclusive, que acho que é bom a gente lembrar, que é uma estatal, né, que foi muito importante durante os governos do Lula e da Dilma, porque ela oferece infraestrutura, né? Ela lida com a infraestrutura das comunidades à margem do Rio São Francisco. Acho que é, né? Se não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso. Chegou a apuração
aqui, ó, no meu ponto. Mentira. Codevasf é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba. Isso, é. Então Controlado por foi... parlamentar e outros políticos. E outros políticos, é. Sempre foi uma estatal cabide de emprego, mas ela nunca foi inchada. O que o governo Bolsonaro tem feito é inchar ela. Inchar no sentido de aumentar a cobertura dela. Hoje, a cobertura chega até a fronteira com São Paulo. Então, assim, ela hoje já tem uma cobertura muito grande. Porque essa é uma forma dele driblar o orçamento, porque aí ele, inchando a estatal com cargos e dinheiro, é mais fácil do político usar ela como forma de conseguir realizar as obras que ele precisa realizar e ter o apoio que ele precisa ter, porque a gente está no ano pré-eleitoral, é bom lembrar disso. É muito mais fácil fazer isso do que ele buscar lá na base de apoio dele no estado dele, a forma de iniciar uma licitação e tudo mais. Essa empresa, a Codevasf, ela é uma estatal, e empresas estatais elas têm uma licitação facilitada. Então, o governo Bolsonaro ele inchou, né, por meio desse orçamento secreto, essa empresa estatal, e aí teve todo esse esquema dos tratores e tudo mais, porque foi a forma dele conseguir agradar os políticos, né? Então, essa empresa já existia. Durante o governo Dilma, nunca houve nenhum acréscimo de cobertura por parte dela, mas agora virou, dá para todo mundo as benesses, o dinheiro, onde puder cobrir, vai cobrir, ele está ali. Então, acho bizarro isso, né, gente? Para você ver a oposição de governos, né? Olha o esquema que eu não, eu vou usar a estatal porque a licitação é mais rápida, porque eu preciso de apoio agora, então, sabe, eu vou botar dinheiro nela e tudo mais. Só que aí a gente vem um grande ponto. Como disse a reportagem do Globo, o problema de todo esse esquemão, além desse inchamento dessa estatal, é que esse orçamento secreto ele dificulta a fiscalização dos órgãos, porque os parlamentares, quando eles recebem as emendas por meio desse orçamento secreto, eles às vezes não declaram para onde vai o dinheiro. Então a gente não sabe se está tendo compra de equipamentos superfaturados, porque não existe uma forma direta de a gente fiscalizar. Então, está jorrando dinheiro ali para um monte de gente para fazer sabe-se lá o que com dinheiro público. Então, é difícil você botar um Ministério Público para apurar, ou os órgãos de fiscalização, TCU. Então, assim, foi muito boa a descoberta desse orçamento, mas agora a gente tem que ver como a gente vai saber como esse dinheiro aí foi gasto, né? Porque é dinheiro pra caramba. Na verdade, a gente sabe, né, amigo, que houve superfaturamento. É óbvio. Sim, vou só dar nome aos bois, como a Michelle fez no episódio passado. Davi Alcolumbre, que é o presidente da Câmara do Senado, colocou dinheiro na Codevasf, 81 milhões teriam sido destinados para a Codevasf. Lúcio Moschini, do MDB de Roraima, Vicentino Júnior, do PL de Tocantins. Então tem, inclusive, e o superfaturamento, o trator, né, que virou um marco, né, ele custaria 100 mil reais e ele custou aos cofres 359 mil. Então, né, um tratoraço. É o tratoraço. Bizarro, né, gente? Como é que todo o esquema que foi feito, né? E depois pergunta, né? Por que a CPI não dá em nada, né? Não dá em nada porque está tudo muito pago. Inclusive, eu queria aqui destacar a fala do Bolsonaro, que disse, né, que graças a Deus que temos um presidente da Câmara como Arthur Lira, né? Ele falou ali, graças a Deus. Ele agradecendo com certeza, graças a Deus. Não é? Graças a Deus. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Até eu agradeceria no lugar dele. Oh, Jesus. Sentando em mais de 100 pedidos de impeachment, né? Tem como ser melhor? Não tem como, cara. Não tem. Mas como é que vai impeachment um homem de bem? Poxa,
Que isso, Lucas Soares? Porque Deus colocou Arthur Lira, né? Não foi o Bolsonaro e o Com dinheiro dele, certeza. né? Não. Que isso? Que isso? Corrupto? Nunca foi. Jamais. E a gente estava conversando também em off sobre o Centrão, né? É isso, né? O Centrão tá aí para isso, para poder manter quem tá no poder, né? E se tiver ruim, eles tiram. Eles vão minando, né, o Bolsonaro, eles precisam desse tipo de coisa para eles ou não atacarem ou ficarem ali quietinhos, né, calmos, mas ditando o poder, né? O Bolsonaro perde cada vez mais poder por causa da chegada do Centrão, né? Coisa linda, coisa linda. Coisa linda, né? E eu queria só dar uma explicação rápida, porque muitos dos bolsonaristas acabam dizendo assim: ah, mas as emendas parlamentares já existiam antes, né? Realmente, já existiam, sempre existiram. Mas o inchamento de uma estatal para você não saber para onde está indo o dinheiro, isso já não existia, entendeu? Então, é algo novo, porque as emendas parlamentares, a gente tem sim uma ideia de onde vai os valores, para onde vai o dinheiro, mas o que a gente está vendo aqui é que é uma empresa que está sendo usada, empresa estatal, para cobrir o superfaturamento, né, para dar conta ali dos anseios do Centrão. Então a gente não sabe, é isso. Hoje a gente sabe muito pouco de todo esse dinheiro. A gente sabe dos tratores, mas os tratores são uma parcela de todo esse valor. Então, enfim, isso é algo novo. É a velha política sendo feita, né, gente? Por uma pessoa que prometeu uma nova política. Mas eu não sei o que as pessoas esperavam de diferente, né? São 28 anos sendo medíocre, então a gente não podia esperar grande coisa. Mas de acordo com os bolsominions, ele era o novo, né? Ele representava a nova política. Eu já tô com 23, já não tô me achando muito nova. Com 28, então, dentro da política, complicado. A coluna as pessoas que nasceram em 97 já têm coluna doendo, gente. Olha, outra coisa que eu ia falar foi sobre o eufemismo, né, do orçamento paralelo. É realmente eles têm que mudar as palavras porque Bolsonaro já declarou, né, que não existe mais corrupção no Brasil, né? Por isso não precisa de mais Lava Jato, não precisa de mais nada, porque a corrupção no Brasil já acabou, porque ele está no poder. Então, precisa criar nomes diferentes. Já que não existe corrupção, vamos inventar nome, vamos inventar outras possibilidades. Vamos tirar sinônimo, vamos abrir o sinônimos.com e procurar sinônimos de corrupção. A gente vai poder usar essas palavras. Exatamente. O Bolsonaro realmente está representando a nova política, né? Só que é um jeito novo de roubar. Aí que vem a inovação. Ele disse que ia ser a nova política, mas não para quem, né? Então, assim, tá aí, né? Tá cumprindo o mandato dele. Realmente, é nova política. É um jeito novo de lidar com dinheiro público. São os orçamentos paralelos, né? É chocante o quanto ele cumpre tudo que ele falou que ia fazer, né? É chocante, é chocante. Ele cumpriu tudo que promete. Bom, então é isso, né? E aí agora a gente fica aí no aguardo de mais algum escândalo para provar que teve gente que caiu por muito menos, né? Bom, a nossa última pauta, como não poderia deixar de ser, envolve uma boa farofa, né? A discussão de hoje é sobre aquelas séries que todo mundo ama, fala bem, puxa o saco, e quando você para assistir, fica só no. Ok, mas o que isso tem de tão especial? Tem aquela grande máxima, né, que gosto não se discute. Então, será que o hype é real? Michelle tem muita coisa pra falar sobre isso, né, menina? Muita hype pra tu em cima de tu que tu não quis. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer. Por que as pessoas idolatram Bridgerton? Eu vi até o último episódio, vi, porque eu sou aquelas pessoas ridículas que quando bota pra ver o negócio tem que ver até o final. Mas, gente, que troço ruim! É a série inteira aquela menina querendo casar com outro menino. Aí o outro menino quer casar, mas não quer casar porque falou pro papai que não ia casar. Aí fica daqui. Gente, por favor, não. Que, olha, sinceramente. E o pior que Matheus Vinícius me indicou isso. Aí eu fico assim, que indicação é essa, amigo? Eu esperava muito mais de você. Menino culto, menino que lê,
menino que vê muitas séries, né? A gente espera uma boa indicação, aí vem Bridgerton. Ah, gente, o que é isso? Eu fiquei indignada, de verdade. Em minha defesa, não tem nem como me defender mesmo, não. Mas eu acho que eu fui assistir Bridgerton acreditando que ia dar certo, assim, em algum momento. Então eu fui assistindo e fui gostando dos personagens, assim. Não sei se a história... Porque é uma história que realmente não conversa em nada comigo, Não tem mas que eu sal. fui assistindo. E eu fui gostando, assim, dos personagens. Inclusive tem aquela Lady... Qual é o nome da Lady, gente? A tia do Duque. Maravilhosa aquela mulher. Então eu acho que fui mais me encantando pelos personagens, mais do que pela história, assim. O Porque único realmente não é uma história que me personagem encanta, que é assim. o único personagem que eu posso dizer assim, não maravilhoso, mas legal, é ela. De resto, uma chatura. Aquela menina, olha, ai, gente, que coisa mais chata, sinceramente. Foram os minutos assim mais perdidos da minha vida, foi vendo isso. E outra coisa que eu também tenho a dizer aqui, todo mundo falou, nossa, não pode ver Bridgerton na sala, porque, né, várias cenas. Eu falei, gente, que é isso? Eu via Verdades Secretas com a minha mãe. E aí aí tem uma ceninha, outra, uma vez, outra. Eu fiquei, poxa, podia estar vendo no conforto da televisão? Podia estar vendo, mas não, ainda estou vendo aqui na telinha pequenininha, sofrida. Aí, olha, sinceramente, a maior decepção que eu tive foi com essa série. Eu só queria deixar isso aqui claro, registrado, entendeu? Não assistam Bridgerton, por favor. Eu Até sou porque uma se você for que pessoa, nem eu, você vai começar e você não vai querer parar no meio, aí você vai ver. eu sou uma pessoa que naturalmente sou do contra, né? Então, várias coisas que todo mundo ama, eu fico tipo, tá, ok, mas não achei isso tudo. Então, às vezes eu fico até sem graça de falar que uma coisa não é isso tudo, porque às vezes no fundo a chata que sou eu. Mas às vezes eu não tô chata, às vezes eu só tô sendo sensata, sabe? O que você acha de Bridgerton? Eu tô muito chata com isso, cara. Porque, olha, não tá tendo condição. A gente assistiu o Winx pra poder falar aqui nesse podcast, então a gente não tem muito pra falar sobre trecheira, não, sabe? Não, mas eu assisti Mas o Winx é Bridgerton. bom, caceta! Porque o Winx tem o quê? Tem aquele ela afetivo. Bridgerton tem o quê? Merda nenhuma. Tem coisas que a gente assiste sem criar muita expectativa. E aí a gente gosta porque é uma coisa que a gente gostou. Às vezes a gente sabe que a coisa é ruim, de qualidade duvidosa, mas a gente gosta porque a gente gosta de coisa ruim. Mas tem coisas que, assim, realmente existe toda uma comoção em cima e não chega a ser isso tudo. Ó, um exemplo. Aquele filme, Call Me By Your Name. Gente, filme chato pra caralho, sério. Não sei por que essa adoração toda com a história. Eu acho que é uma história interessante, bonita, representatividade e tal. Mas eu acho o filme muito chato. E se eu falar para as pessoas, nossa, esse filme é muito chato, eu vou ser, tipo, apedrejada, tá ligado? É isso, né? Porque as pessoas. Olha, eu não entendo. Porque uma coisa é Lembro você vivo até gostar hoje, olha. de farofas, entendeu? Tipo, Winx. É a farofa, mas é aquela farofa que você tem aquele elo afetivo, é um negócio, né? Você entende. Mas, sabe, os exemplos que a gente está trazendo aqui, realmente eu não consigo entender como é que tem essa coisa toda, caraca, é muito bom, isso, aquilo. Aí você vai para ver, e pior que é triste porque você vai com a expectativa, né? Aí mesmo é que deixa o ser humano desolado, porque você vai com aquela expectativa, você chega lá, é o quê? Ah, merda. Mas é uma merda assim, com vontade de ser merda. Eu fico, porque, né? Eu compartilho do seu sentimento, Jojo, compartilho mesmo. Às vezes levando a bandeira do novelão, assim. Quando eu encaro que o negócio é meio novelão, eu já dou uma quebrada, assim, na expectativa. Então, Bridgerton me passa a impressão de novelão. Muita gente falava que Sense8 passava essa ideia de novelão também, então acho que tá no meu instinto assistir as coisas meio novelão, assim. E How to Get Away with Murder também é um meio esse novelão, assim. Se bem que How to Get Away tem todo um universo ali por trás mais instigante, assim, e Sense8 também, né? Então tem um fundo atrás da novela mais interessante que Bridgerton. Bridgerton é mais novela por novela mesmo. Mas acho que novelão me chama
quando você encara que o negócio é meio novelão, você aceita, assim, mais algumas coisas. Mas sobre hype, tem umas séries na Netflix, que a Netflix lança uns milhares de séries ao mesmo tempo, né? Então, acaba que eles botam muito hype em uma coisa só, né? E teve hypes que eu não consegui acompanhar e deixei pra trás, né? The Witcher é uma que não consegui acompanhar. Comecei, acho que assisti 2 episódios, não fui pra frente. Nossa, Orphan Black também é uma série que, tipo, eu senti que eu gostei, mas não consegui assistir mais, sabe? Assisti, acho que também uns 2, 3 episódios. Achei interessante, não foi pra frente de jeito nenhum. Demolidor, eu demorei uma vida pra assistir, então tem algumas séries que estão no hype ali. Aí tem até uma premissa interessante, mas você tem um bloqueio com aquela história, assim. Ainda mais série que precisa de contexto. Eu acho que, no caso de Bridgerton, eu acho que... Bridgerton. Eu acho uma série muito, muito parada. Só que, tipo, eu não consegui passar do segundo episódio. Falei, vou assistir por causa da Shonda Rhimes, porque eu gosto de outras coisas dela. Não deu. Eu falei assim, gente, como é que tem essa capacidade? Uma série curta dessa, ser tão tediosa, porque jornalzinho de fofoca. Ai, gente, não dá, não. Uhum. E é engraçado, porque eu tô assistindo uma outra série que também é de época. Se eu não me engano, acho que essa série, no caso, ela se passa um pouco depois de Bridgerton, porque The Nevers, que é o nome da série, é uma original HBO, e é uma série que se passa em 1899. É uma série de época também. Ok, que nesse caso é uma série que tem superpoderes e tudo mais e tal, HBO. E que, inclusive, realmente, eu concordo com a Michelle quando ela disse que, ai, não, porque não pode assistir Bridgerton junto com os pais na sala. Gente, vão assistir The Nevers para você ver o que é realmente uma putaria. Acho que só séries da HBO tem esse aviso, sabe? Que você, gente, não assistam junto com seus pais. Porque no caso da série aí eu achei super de boa. Enfim, só assisti um episódio, né? Mas aí a Michelle, que viu tudo, deu o atestado aí que eu precisava. Tem nada demais, Mas nada demais. Uma palhaçada nada o show que demais, fizeram. nada Nada demais. demais. Mas Olha, eu concordo também com Call Me By Your Name, também é, não entendi ali. Eu achei um filme bom. O que eu acho mais legal é porque o Luca Guadagnino, que é o nome do diretor, que também fez We Are Who We Are, pronto, eu consegui falar, We Are Who We Are, que, enfim, também não agradou muita gente. Que ele é um diretor que sabe muito fazer ambientação, sabe? Você se sente, você assiste Call Me By Your Name, você se sente assim, cara, eu tô muito italiana, entendeu? É uma série que tem uma ambientação muito boa, mas, enfim, eu já vi muitos filmes LGBTs, eu posso colocar uma porrada acima disso, que eles são definitivamente melhores e tiveram mensagens melhores. Inclusive, só um parêntese, tem um filme chamado Verão de 85, que é um filme francês, que eu acho que é tudo o que Call Me By Your Name tentou ser. Também tem a questão da ambientação, se passa em 1985, só que existe uma história muito bem encaixadinha ali, sabe? Uma história que eu acho que melhor contada, digamos assim. Então, é um exemplo de que, sei lá, o hype não é tudo, né? Verão de 85 ninguém falou sobre, né? Muita gente não falou sobre, mas Call Me By Your Name foi uma febre, né? Não, e indo para outras mídias, assim, né? Eu não assisti o filme de Call Me By Your Name, mas eu li o livro, né? O Me Chame Pelo Seu Nome, e também não achei grande coisa, assim, não. Pode ser poético, pode ter um monte de coisa, assim, de argumentos positivos, mas eu um livro que eu li na vida, tipo, mais um dos livros que eu li, assim. Não foi algo que... E de muita gente é o principal livro, é o livro preferido da vida, assim. Tenho livros mais favoritos, assim. Tenho livros que mais favoritados. Posso até ver quantas estrelas eu dei pra me chamar pelo seu nome aqui. Mas, Matheus, você tem uma vibe de que gosta dessas coisas de Call Me By Your Name, e esses conceitos que todo mundo adora e eu acho um saco, assim. Você tem muita cara de ser esse tipo de pessoa. tá te chamando de Maria vai com as outras. Não, é porque eu acho que, assim, tem muita coisa que, sei lá, às vezes eu acho que eu devo ser muito limitada também. Porque... eu gosto de Ei, uma cadê a farofa. Joana Guerreira? Cadê aquela Joana?
Não, eu gosto de uma farofa. Eu gosto mais de Autoestima. Levanta uma sua cult cabeça, também. princesa. Princesa, olha, levanta sua cabeça. Não, você não é limitada. É que é ruim mesmo. Seus Entendeu? gostos são seus gostos. É, porque assim, eu sou metade farofa, metade cult, mas às vezes eu sou muito mais farofa, sabe? E aí quando eu quero gostar de uma coisa cult, eu não gosto, eu acho chato. Entendeu? Mas tu não é coach, né, amiga? Tu é farofa. Eu acho que Não tem coisas que o tem, conceito vem depois também, né? Eu não assisti tenha A Voz vergonha. Suprema do Blues e, tipo, quando eu terminei de assistir, eu não eu acho que eu fui sem a bagagem que eu precisava por assistir A Voz Suprema do Blues. E aí eu fui começando a gostar dele depois que eu assisti. Então, meio que sim. Eu fiquei, tipo, o que aconteceu aqui? O que tá acontecendo? E aí, depois de um tempo, eu comecei a conseguir entender. Eu fui pesquisar sobre o filme, depois que assisti o filme, e aí eu comecei a gostar do filme. Então, acho que tem um negócio assim, de, tipo, vamos tentar entender pelo menos o que tá acontecendo aqui para poder depois ser gostar. Acho que o filme conceito tem disso. É, porque Uma tu coisa não que, sabe, tipo, eu tenho comigo. todo mundo gosta, e eu fico tipo assim, ai, nossa, Legião Urbana e Los Hermanos. Ah, sai daí, Joana Aí você tá Dark. de sacanagem, Joana. Peraí. Aí Olha, realmente não tem agora como te realmente tem que acabar o defender. episódio. Tem que acabar o episódio realmente Olha, o agora. episódio acaba por aqui, entendeu? A gente Pode não sabe puxar nem aí o se a final, Joana vai Joana, porque continuar. acho que não vale a pena. Los Hermanos até Não, pode não tem passar, como. sim, mas falar mal de Legião Urbana aqui na nossa frente, aí você pegou pesado, amiga. Pegou pesado. Joguei a bomba, Teve vocês que ser segurem ela silenciada, aí. teve que ser Vai silenciada, ser teve que ser silenciada, silenciada. provavelmente vai ser expulsa do podcast, porque a gente não aceita esse tipo de conduta aqui, não, gente. O que é isso? Bom, gente, e a gente fica por aqui, né, com essas polêmicas todas de gosta, não gosta, enfim. Esse foi mais um episódio do nosso Farofa Cult. Obrigado pela audiência. Se você gostou do nosso papo, compartilha com os amigos, família e vamos tornar o hype do Farofa Cult real. Beijo, gente. Tem que piramidar, né? Tem que fazer uma pirâmide, aí um esquema de pirâmide aqui para poder fazer o farofa chegar em todos os lugares. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, amores. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Compartilhem com 3 pessoas o podcast e vejam o que vai acontecer. No próximo episódio a gente fala. Pode fazendo um mistério que nem existe. Nem Foi a aí. pauta do povo. Até o próximo que vai ter mais de 100 ou replays. Nem eu Até o sei próximo que vai episódio são acontecer. 150 plays. O Lucas, ele é muito Então é isso, gente. Tchau. Até o próximo episódio. Compartilhem muito o episódio, curtam a nossa página, sigam a gente. E até o próximo. Beijos.